Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal Godoy 1x, dá para vocês bônus em dobro no seu depósito. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado. Acessou, baixou o 1xBet no celular de vocês, na hora de você fazer o seu depósito, você faça com o nosso cupom para você resgatar bônus em dobro. E a partir dali, amigo, faça o seu palpite vencedor. Aproveite, nessa terça-feira tem Marcílio Dias e Vasco, aproveite na 1xBet e, claro, aproveite o nosso cupom Godoy 1x, beleza? Bom, galera, vamos lá. Vamos falar bastante aí sobre essa construção do time, do técnico Tite. Passou ali por esse drama, né, ali do Gerson, vai precisar passar por uma intervenção ali cirúrgica, vai ficar afastado, o Flamengo já diz ali, né, cerca de 2 meses, que é chato, porque a gente tá falando de um início de uma temporada, e aí, paralelo a isso, tem ali o De La Cruz se afirmando numa posição, coincidentemente, é a posição do Gerson, e aí, obviamente, vai gerando muitas dúvidas sobre o que é titular, é melhor, é pior e tal, muitos dogmas, enfim, uma loucura. Vamos falar bastante sobre essa condição. Eu acho que, infelizmente, tem umas coincidências, né, nas montagens daquilo que se acha o ideal do Flamengo. A gente também tem que ter a real dimensão de que é uma temporada muito longa. Ser aquela criança que ganha um brinquedo novo não é o ideal, porque são 80 jogos, então você vai precisar de todos os brinquedos. Não adianta você ganhar um brinquedo novo, ficar todo animadinho com ele e depois e dispensar o brinquedo velho igual uma criança. Não é assim. Então vamos aqui explicar, entender um pouquinho e, claro, a gente passa aí por essas características. Eu acho que é muito importante a gente alertar sobre características dos jogadores, circunstâncias que podem vir a acontecer ao longo dessa longa temporada. Galera, para começar, eu vou citar, como eu tenho falado com vocês, que foi o que o Tite falou, para a gente conseguir distinguir as formações diferentes, né? O Tite tem duas formações diferentes. Tem a dominada e tem a ser trabalhada. A ser trabalhada tinha o Gerson como titular ao lado do Pulgar, com o Arrascaeta e com a chegada do De La Cruz. É a que começa lá nos Estados Unidos. A trabalhada é a que vem do ano passado, com 4-3-3, com Luiz Araújo, ou podendo ser o Everton Cebolinha, é o Everton Cebolinha, né? Pedro e o meio-campo, né, com o Pulgar, o Gerson e o Arrascaeta. Essa é a dominada. É a que o Flamengo tem de herança dos pouquíssimos jogos da temporada passada, 12 jogos, não é isso? E a trabalhada foi a partir do momento que chega o De La Cruz. A trabalhada, o técnico Tite falou numa coletiva de imprensa: podem me cobrar, a gente vai ajustar. E ele deu como exemplo o trabalho dele com o Jadson em 2015 no Corinthians. Ele exatamente dessa forma. Com essa saída forçada do Gerson, prestem bem atenção, o Gerson passou por esse problema, vai desfalcar o Flamengo por 2 meses, que é considerável. 2 meses pode parecer pouco num calendário de 11 meses. Só que se você contar quantos jogos você faz dentro dessa insanidade desse calendário em 2 meses, você vai ver que ele vai perder um número de jogos significativos, sobretudo por um aspecto de início de trabalho, onde há uma construção, uma afirmação, uma reafirmação sobre um estilo de jogo. Então, esses 2 meses, ele ganha uma relevância importante. Se fosse numa outra condição da temporada, ou num aspecto... É no início, onde ele até estava falando de trabalhada e dominada. E aí o que acontece? Com a saída do Gerson, ela implica em algumas questões. Entre elas, ele vai ter mais dificuldade para exercer, né, o trabalho, né, tentar ali dentro, né, tentar circular aquela condição ali, elaborar aquela condição ali da tática trabalhada, porque ele não tem o Gerson. Para ele ter o De La Cruz aberto pela função, né, de aberto mais pelo lado direito, que é a que ele queria, sem o Gerson, atrasou essa condição. Porque ele vai ter que colocar um outro jogador ali, pode ser o Igor Jesus com o Pulgar, o Alan tem aqueles problemas também, o Vitor Hugo ele já descartou, o Vitor Hugo ele já botou lá naquele lado. Vamos usar a prancheta, que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu tô falando. Ele tava falando que esse aqui vai ser o De La Cruz. Esse aqui vai ser o De La Cruz, tá? Ele tava falando, a gente precisa trabalhar. A ser trabalhada é essa aqui, com De La Cruz, Gerson. Perdeu o Gerson,
e aí não tem um eventual ainda jogador para entrar aqui, por coincidência foi o De La Cruz, esse trabalho ficou estagnado, ficou prejudicado. Em contrapartida, e é o grande barato do futebol é esse, o que ele faz? Ele coloca o De La Cruz aqui, esse aqui virou agora o Luiz Araújo, tá? E vai reafirmando a que já está dominada. Então, a critério de criar uma nova solução tática, uma nova formação tática, a saída do Gerson, né, por ele estar agora ausente, é significativa e atrapalha diretamente no início de temporada o Tite aperfeiçoar aquilo que ele estava imaginando como ideal, utilizando todos eles. Saía o Luiz Araújo, entrava o De La Cruz, utilizava todos eles, mas era nítido que precisava, de fato, ser aperfeiçoado. Estava ruim. E essa tática diretamente correlaciona com o lateral. Ele tem um outro comportamento, lateral direito. Então, a saída do Gerson, acontece isso. Em contrapartida, com a saída do Gerson, desde então, a gente teve a oportunidade, na ocasião foi com o Igor Jesus, de ver um De La Cruz mais influente, mais dominante. Digamos que mais De La Cruz se nós compararmos com outras experiências que ele já teve, principalmente a experiência atual da seleção uruguaia. A gente vê o Bielsa extraindo demais do De La Cruz, um jogador muito influente em vários setores do meio de campo, não só o meia flutuador, que, sejamos sinceros, e vamos falar a verdade, o Tite estava dando liberdade ao De La Cruz. Ele não era o ponta, ele não estava preso, ele estava dando, mas agora é completamente diferente. E aí, dentro dessa brincadeira do brinquedo novo, culturalmente a torcida do Flamengo está empolgada. E aí o Gerson já fica escanteado. Só que tem algumas questões que precisam ser consideradas. O De La Cruz e o Gerson, assim como o Pedro e Gabigol, e assim podem me cobrar, como será com Ayrton Lucas e Vinha, são jogadores de características completamente diferentes, onde eles devem ser extraídos sob circunstâncias completamente diferentes. E natural que dentro de um calendário com 80 jogos, haverá situação que é mais propícia para um e para outro, apesar de nós termos uma preferência, uma predileção inicial. Contudo, embora aconteça isso, precisamos ter uma maturidade de entender que os 11 que a gente acha ideal, por uma condição óbvia, não jogará todos os jogos. É desumano, é impossível, inclusive pelo calendário da Copa América. Então, descartar o Gerson, como descartar eventualmente lá na frente o Ayrton Lucas quando vinha se afirmar, ou descartar o Gabigol quando o Pedro também estiver na Copa, é burrice, porque você precisa de um elenco. Contudo, eu reconheço que também é burrice não reconhecer quem está mais apto, quem está melhor para determinada função. E aí que tá. Eu já trago aqui, esse aqui é um mapa para vocês, de dinâmica, de ações do De La Cruz. Quando a gente olha esse mapa de ações do De La Cruz e a gente quiser que o Gerson faça igual, a gente está pedindo para que um jogador completamente diferente faça uma situação completamente tipo assim, não vai fazer. Da mesma forma que se a gente pedir para o De La Cruz fazer algumas situações do Gerson, que ele é um especialista para fazer, ele também não vai fazer. Mas tem me chamado a atenção como esse cara, ele é dinâmico. E aí, carinhosamente, né, até de uma forma brincando, a gente chama ali da famosa formiguinha, né, o motorzinho. No jogo mais recente contra o Fluminense, que ele participou inclusive diretamente do gol, eu falo pra vocês, e aqui eu não tô pra, não é pra ser pejorativo com ninguém, é pra gente contar os fatos. Eu acho que o Gerson não faria a jogada que o De La Cruz fez no início, né, aquela velocidade, aquela transição, porque eles são diferentes. E é ótimo eles serem diferentes. Eu não quero que o Gerson replique o De La Cruz, eu não quero que o De La Cruz replique o Gerson. Eu quero que o coletivo esteja apto para os dois e o técnico tenha a capacidade de distinguir a diferença deles e extrair o melhor deles. É isso que a gente tem que pedir. Ele, como a gente vê, ele tem atuado bastante ali pelo lado esquerdo, né? Porque até como eu trago aqui rapidamente na prancheta para vocês, é o Pulgar mais por dentro. Não era o Gerson que trabalha aqui, então o De La Cruz também tá aqui. Mas claro, circulando bastante, mas ele tá usando mais essa faixa aqui. E aí o cara é muito dinâmico. É como eu tenho falado e tenho chamado o De La Cruz. Um jogador de futebol de salão, né? Para os mais antigos, aquele futsal, né? O cara ágil, toca, passa, trouxe já... Pô, vou deixar aqui. Eu acho que isso aqui é a melhor definição do futebol de salão que eu falei, né? O toca-passa, esse vídeo aqui. Pra quem não viu esse vídeo aqui. Chamou muita atenção logo nos primeiros jogos do De La Cruz. A gente já fez a imagem lá no Maracanã, vou deixar aqui pra vocês. Toca, adianta, toca, adianta. O Gerson já é outro modelo. Agora, eu não vou ser ingênuo de acreditar que o Flamengo vai se dar bem em todos os jogos com toca e adianta.
terão jogos que você vai precisar cadenciar. Terão jogos que você vai precisar sustentar. Terão jogos ao longo de 80 jogos, é muita descrença, né? De que o jogo ele vai se mantendo de uma forma muito uniforme. Isso não acontece, que você vai precisar sustentar um pouco mais o meio campo. O Flamengo vai sentir falta do Gerson. Vai sentir falta do Gerson. Então eu acredito e creio que nesse trabalho, agora, o Tite vai afirmar, e foi ótimo para o De La Cruz se afirmar. Contudo, o Flamengo precisa também de um plano B. A saída do Gerson atrasa o aperfeiçoamento desse plano B, que será necessário, e a ausência do Gerson, não vejo, com todo respeito, vou estar discordando de muitos de vocês, inclusive, que tratam de uma forma descartada. Não serve mais, não sei o quê. É importante para você ter mais segurança, para você ter mais retenção, porque vai ter jogo de bate e volta. É inevitável. E aí, nesse jogo de bate e volta, o Gerson vai entrar. E aí a gente vai perceber que o time já entrou numa outra cadência, e uma cadência também importante. Não dá para apostar unicamente no único modelo de jogo, não dá unicamente pra gente achar e acreditar que vai se ganhar tudo com transição. Vai ser complicado, tem jogos que você vai precisar. E convenhamos, é uma característica muito bem trabalhada, até por personalidade do Gerson. Outra questão, saída de bola. É bem diferente você ter um Gerson para saída na saída de bola e você ter um De La Cruz para a saída de bola. O Gerson já é um jogador que vai segurar mais, vai sustentar mais. Teoricamente, ele te dá um pouco mais de segurança para esse início. O De La Cruz, por ele ser ágil, e você não tem que podar isso do atleta, você tem que adaptar isso do atleta no coletivo, ele já é um jogador que não vai te dar essa sustentação, ele vai te dar enorme dinâmica. Ou seja, galera, jogadores com características diferentes, que não é para apreciar um, não há necessidade de depreciar o outro. Então é isso, são valores diferentes e cabe à comissão técnica conseguir extrair isso deles. Uma coincidência, Jorge Jesus eventualmente precisou passar por uma lesão gravíssima do Diego e encontrar um time, encaixar um time. Por mais que esse time tenha jogado pouquíssimas vezes, e na nossa memória afetiva parece que a gente jogou tantas vezes, né, e a gente sabe de cabeça. Dorival Júnior precisou passar também por uma eventual lesão gravíssima, séria do Bruno Henrique, para ele conseguir encontrar um time no momento que estava crítico e desconfortável, inclusive, para alguns jogadores. A partir dali funcionou. E Tite precisa passar por essa saída de passar por uma cirurgia, por uma infecção urinária do Gerson, mas quem sabe, a partir dali também, ele consiga encontrar um time. Então, ocasiões eventuais, em aspas, auxiliando ao encontrar um time. Contudo, vai frear e vai atrapalhar no aperfeiçoamento do plano B, que vai ser necessário. Tá, beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos. Tchau, tchau.